Seja muito bem-vindo ao programa Visão Parlamentar. Eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Nesta entrevista, eu converso com o deputado professor Cleiton sobre a educação em Minas. Entre os temas, a recomposição salarial dos professores estaduais, os impactos da pandemia no setor e as indicações para o Conselho Estadual de Educação. Deputado, um prazer recebê-lo aqui no Visão Parlamentar. Deputado, os servidores da educação estão em greve desde o dia 9 de março e têm protestado continuamente contra a proposta do governo de reposição salarial de 10,06%, é o reajuste linear a todos os servidores. Quais as demandas da categoria? Se o senhor pudesse falar agora. As demandas, elas são de todas as ordens possíveis. Desde a questão estrutural, o que ficou perceptível durante a pandemia, que por conta da estrutura das escolas em Minas Gerais, nós tivemos uma grande dificuldade dos professores ministrarem aula de forma remota. E, de repente, termina aí praticamente a pandemia com a retomada das aulas e o governo do estado anuncia a distribuição de equipamentos eletrônicos no momento em que você não necessita mais. Mas a principal questão em discussão nos últimos dias, diria até no último mês, o que levou à greve dos profissionais de educação é exatamente a exigência do cumprimento daquilo que está na Constituição Federal desde 2008 e aquilo que está na Constituição Mineira desde 2017, que é a questão do cumprimento do piso nacional salarial para os profissionais de educação, extensivo também às diversas categorias, que hoje no estado de Minas Gerais são 8 categorias, não só de professores diretamente envolvidos na comunidade escolar. Especificamente sobre o piso nacional, deputado, o piso foi registrado em 33,24% já em 2022 pelo governo federal. O tema divide a opinião dos parlamentares, principalmente da base governista, quanto à questão das horas proporcionais trabalhadas. Os deputados governistas, no entendimento do governo e do governo federal, que o piso nacional está ligado a uma carga horária de 40 horas semanais. Como o senhor mesmo já adiantou, uma lei aprovada na Assembleia e uma emenda à Constituição prevê que o piso seja pago a todas as categorias. O governo anterior, o governo do PT, Fernando Pimentel, não conseguiu cumprir esse pagamento do piso nacional para todo mundo e ainda pagava de forma parcelada. Como é que é possível solucionar essa questão e convencer também os deputados da base governista de que esse piso seria justo para todos? Muito boa pergunta e ao mesmo tempo, se essa pergunta fosse feita há 2 anos atrás, a resposta a ela seria muito dificultada pela situação fiscal do Estado e também pela questão legal. Então, vamos por partes. Primeiro que nos últimos 2 anos, mesmo num período de pandemia, nós tivemos Minas Gerais contrariando toda a lógica. Em que sentido? O Estado de Minas Gerais teve um recorde de arrecadação proporcionado por 2 situações. Primeiro, pelo aumento do minério de ferro no mercado mundial. Segundo, pela carga de ICMS, que infelizmente está diretamente ligado ao preço dos combustíveis, que houve nos últimos meses uma elevação grandiosa. Então, o Estado teve um aumento de arrecadação. Além disso, André, nós tivemos também a aprovação, no final do ano de 2020, do Fundeb, o novo Fundeb. Com o novo Fundeb,
nós temos aí a exigência de que 70% dos recursos que são direcionados aos estados e municípios devem ser colocados exatamente no salário. No primeiro momento, era exclusivamente para os professores. Agora, no final do ano de 2021, nós tivemos uma aprovação de uma emenda que estende esse aumento salarial para as demais categorias dentro também dessa nova lei do Fundeb. E aí nós conseguimos provar em uma audiência pública que com a nova lei do Fundeb é possível sim cumprir o piso nacional aqui no estado de Minas Gerais. Ao mesmo tempo que nós provamos isso, e diga de passagem, uma conta feita pelas associações e sindicatos ligados aqui ao fisco em Minas Gerais, nós também conseguimos mostrar nessa audiência pública que somente o rateio do Fundeb, que foi feito no último ano, daria para ser transformado em um aumento salarial para a categoria da educação, que, consequentemente, levaria à possibilidade desse aumento proposto pelo presidente da República de 33%. É possível. Eu tenho dito que é uma questão de vontade política e de cumprimento daquilo que é legal. Aí nós temos também, nós não podemos esquecer disso, André, uma vitória no Tribunal de Contas do Estado, quando esse afirma que a lei de responsabilidade fiscal ela tem as suas exceções, e uma das exceções é exatamente a educação. Portanto, se estourar o teto, como diziam os governistas, da lei de responsabilidade fiscal, a educação ela não traz esse problema, porque ela é uma exceção à regra. Entendido. Deputado, as tentativas de mediação das negociações entre governo e professores não têm surtido efeito. Já houveram 2 audiências de conciliação que não tiveram resultado ainda. Em declarações recentes, o governador Romeu Zema disse que pode cortar o ponto dos professores em greve desde o dia 9 de março. Como é que o senhor avalia essa medida? Na verdade, essa é uma praxis do atual governo, um governo que tem dificuldade em discutir essas questões com as diversas categorias, governo que entrou no Tribunal de Justiça contra essa greve, e um governo que tem se mostrado, de certa forma, muito intransigente quando se abre mesas de negociações. Nós temos um outro exemplo aí, não é da minha área, mas a gente acompanha como parlamentar, que isso ocorreu também com a segurança pública. Tanto é que alguns membros da segurança e sindicalistas da área de segurança também tiveram essa ameaça de ponto cortado. Eu creio que, nesse momento, eu há muito tempo acompanho, por ser profissional de educação, movimentos grevistas, mas esse é um dos movimentos mais coesos e de maior adesão que a gente tem nos últimos 30 anos em Minas Gerais, percebendo a categoria que é um momento favorável para que ela reivindique não o favor, mas aquilo que é direito. E creio que vai chegar um momento em que o governo do Estado, sobretudo por ser ano eleitoral, vai perceber que é um erro político brigar com uma categoria que é a maior categoria de todos os servidores públicos do Estado. Deputado, eu queria falar um pouquinho sobre o impacto negativo dessa greve, já que os alunos ficaram tanto tempo sem as aulas presenciais em função da pandemia. A medida é mal vista pelas famílias, porque os meninos já ficaram tanto tempo sem estudar. O senhor mesmo já apontou que os recursos, os equipamentos para as aulas online chegaram muito tardiamente. Enfim, as crianças tiveram muito prejuízo. Como é que os professores, de alguma maneira, e haverá tempo hábil para isso, como é que eles vão conseguir mitigar toda essa perda que houve em função da pandemia e agora com a greve? Ótima pergunta também. Acho que daria um programa todo do Visão Parlamentar. Eu vou tentar ser breve aqui.
Esse sentimento que você transmite na pergunta é um sentimento que eu tenho presenciado nas minhas redes sociais. Alguns pais questionando a legitimidade da greve, alguns pais questionando também o fato de que durante 2 anos os seus filhos não puderam frequentar o ambiente escolar, alguns até sendo um pouco mais incisivos, dizendo que os professores durante 2 anos não trabalharam, porque não é verdade. Nós somos testemunhas de que o professor nunca trabalhou tanto na vida. Teve que ressignificar o seu processo de ensino-aprendizagem. Ele ficava horas e horas respondendo mensagens nas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. Agora, a defasagem no ensino já é um problema com que os professores se depararam nessa volta. Nós temos relatos de alunos que retornaram sabendo muito menos do que sabiam anteriormente a esse período. Alunos com dificuldade na leitura, com dificuldade na absorção, na interpretação de textos. Mas, ao mesmo tempo, essa retomada, ela deveria ter sido melhor planejada pelo governo do Estado para preparar um ambiente de retorno que desse também condições de trabalho aos diversos profissionais da educação. E quando eu digo preparar o ambiente, com uma volta concedendo dignidade a quem trabalha. E dignidade vem exatamente com salário, com comida na mesa, com condições de trabalho, que é dada quando alguém está com incentivo para ir para o trabalho. Mas tem acontecido também um efeito bastante interessante. Vários professores do Estado estão realizando aulas públicas com os alunos para demonstrarem por que essa paralisação é justa e por que essa paralisação ela também surtirá efeitos na relação do aluno com o professor, do professor com a sua comunidade. Então, eu creio que, se por um lado há uma sociedade que questiona esse momento, e ela tem total liberdade para fazê-lo, por outro lado, tem uma boa parte da sociedade que entende que é o momento em que a educação ela precisa ser reforçada e o Estado de Minas Gerais precisa dar uma resposta, porque nesse momento que nós estamos conversando aqui, nós tivemos uma matéria de um veículo importante da imprensa mineira demonstrando que os profissionais de educação no Brasil estão entre os menos valorizados do mundo e os profissionais de educação de Minas Gerais estão entre os menos valorizados do Brasil. Então, isso é assustador. Não existe uma educação de qualidade que não valorize os seus profissionais. Bom, aí a gente pode fazer uma analogia com a rede privada, né, deputado? É lógico que a questão do ensino remoto escancarou as desigualdades sociais que já existem, né? Que já estão aí para todo mundo ver entre as crianças mais favorecidas e menos favorecidas. Já que o senhor é especialista em educação, a gente pode tentar fazer uma analogia em relação às perdas das crianças que estão no ensino público em relação às crianças que estão no ensino privado? Em função da pandemia? Com certeza. Com certeza. Eu costumo dizer que o abismo que era grande, esse abismo ele se tornou colossal. A diferença entre o ensino privado, que eu conheço muito bem, fui diretor de uma escola privada e concedia bolsas de estudos aos melhores alunos das escolas públicas, aqueles que queriam estudar na escola onde eu era diretor, e era perceptível que os melhores alunos das escolas públicas que chegavam para estudar naquela escola, eles tinham, no primeiro momento, uma enorme dificuldade para acompanhar os outros. A pandemia, ela deu claríssimos indícios daquilo que nós já sabíamos. Nós sabíamos que havia um abismo. Nós não sabíamos que esse abismo era tão grande assim. Agora, por outro lado, a gente precisa lembrar que nós temos experiências de ensino público, de educação pública no Brasil, que contraria essa lógica. Se a gente pega, por exemplo, os institutos federais, se nós olharmos para os Cefetes
que estão espalhados em várias partes do Brasil, esses alunos que possuem um investimento mensal, em média, de R$ 2.300, eu chamo a atenção para isso, André. Um aluno que estuda no Instituto Federal no Brasil, se ele fosse pagar a mensalidade por aquilo que é investido nele, daria uma mensalidade de mais ou menos R$ 2.300. Isso contando a estrutura da qual ele se encontra, da qual ele se insere, também com salários que são pagos aos professores da educação federal no país. E professores, inclusive, que têm um tempo maravilhoso ali para preparar suas aulas. Portanto, a questão de investimento, e o investimento que tem que ser feito de forma cirúrgica e de forma inteligente, porque é o que não acontece na educação pública de uma forma em geral, demonstra que onde esse investimento é feito com responsabilidade, com parcimônia, com direcionamento, com gestão e com objetivos claríssimos de onde quer se chegar, nós temos a clara demonstração que nós podemos ter uma educação pública de qualidade. Mas é o que a gente não tem visto no nosso estado, pelo menos esse governo. Deputado, em relação à negociação entre os professores e o governo, o senhor que está mais por dentro e provavelmente conversa com mais percepção com os dirigentes do Sindiúti, por exemplo, o senhor pode nos dizer até que ponto os professores podem chegar, em que medida eles estão dispostos a negociar? Qual que é o limite de chegada dos professores? Eu creio que a gente precisa trabalhar com o princípio da razoabilidade. E quando a gente fala de razoabilidade, o governo não pode dar 33% de aumento? Mostre então os números. Explique para aqueles que representam a categoria o porquê que isso não é possível, porquê que isso não é viável, o porquê que isso não é plausível. Faça como fizeram alguns prefeitos, que colocaram as cartas na mesa, que mostraram para os representantes de sindicatos de professores municipais que não era possível cumprir os 33%, mas aquilo que era possível foi cumprido. O que acontece é que essa proposta que está aí, de 10%, que seria uma recomposição de perdas salariais medido pelo índice inflacionário do ano passado, a categoria não aceitará. Isso porque nós temos uma lei do piso, essa lei não é cumprida, essa lei não foi cumprida no governo anterior, mas nós estamos num momento em que a arrecadação do Estado, como eu disse, ela é muito favorável. Eu creio que o diálogo é o melhor caminho e a melhor solução para que esse imbróglio seja resolvido. Eu tenho certeza que nenhum professor do Estado, nesse momento, gostaria de estar em greve, gostaria de estar exercendo a sua atividade, gostaria de voltar para o convívio da sala de aula. Mas é preciso que nesse diálogo exista clareza. Quando nós, por exemplo, cobramos aqui do secretário da Fazenda para que ele abra as contas do Estado e mostre qual é o saldo do Estado na conta da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do Itaú, e o governo do Estado entra na Justiça para que esse demonstrativo não seja feito, gera desconfiança em todas as categorias dos servidores. Nós não podemos, nesse momento, ter desconfiança de ninguém. Que esse debate, que essa mesa de negociação seja feita às claras. E eu tenho certeza que a categoria ela é aberta ao diálogo. Se não pudesse ser os 33%, que seja naquilo que o Estado pode pagar. Mas, como eu disse, nós já provamos que os 33% dentro da nova lei do Fundeb é possível. Agora, outro assunto, deputado, as indicações para o Conselho Estadual de Educação. O colegiado da Assembleia já recebeu os nomes, já fez uma análise preliminar, mas considerou que as informações não estão transparentes. Eu queria, deputado, que o senhor falasse no primeiro momento da importância desse Conselho Estadual de Educação, para que ele serve e por que esse processo tem que ter total transparência. Bom, André, o Conselho de Educação, o Conselho Estadual de Educação, é sem dúvida nenhuma um dos conselhos mais importantes que nós temos
para fiscalizar, para deliberar e para estabelecer políticas públicas relacionadas à educação. Por exemplo, o Plano Estadual de Educação passa pelo crivo desse conselho. A abertura de novas unidades educacionais passa pelo crivo desse conselho. A proposta curricular é discutida no âmbito desse conselho, portanto, o conselho ele tem um papel importantíssimo dentro daquilo que rege a educação, a partir de decisões tomadas na Secretaria de Estado de Educação. Para que as pessoas entendam melhor, quem participa de uma associação, quem participa de uma ONG, você tem sempre ali um conselho fiscal. O Conselho de Educação, ele funciona dessa forma. E esse conselho, eu creio, além de ser um conselho deliberativo, além de ser um conselho fiscalizador, ele precisa, nesse momento, de ser um conselho propositivo, de ser um conselho que analise, que estude, que perceba quais são as dificuldades nesse cenário pós-pandemia para o sistema de ensino, que é um dos mais afetados de toda a sociedade. E, portanto, as pessoas que vão fazer parte desse conselho precisam entender bastante de educação e terem um currículo robusto com uma imensa gama de serviços prestados na área. O que acontece é que nós recebemos do governo do Estado exclusivamente os currículos dessas pessoas. Claro que nós fizemos uma análise dos currículos. Além da análise dos currículos, nós, na comissão, permitimos que as pessoas se apresentem e contem um pouco da sua história. Também fazemos algumas perguntas que são direcionadas às áreas onde elas vão atuar dentro do Conselho, na educação básica, no ensino fundamental, na educação básica, no ensino médio, no ensino superior. Mas o que nós pedimos? E por isso que nós entramos com um pedido de diligência, solicitando ao governo do Estado que envie o porquê da escolha dessas pessoas. Porque o que nós não queremos é que essa escolha ela seja meramente política, mas que seja uma escolha com critérios técnicos e que seja uma escolha para um conselho que é tão disputado, talvez as pessoas não tenham noção do que representa, do ponto de vista para um educador e para a sua carreira, fazer parte de um Conselho Estadual de Educação. Então, o que nós pedimos é o porquê daquela indicação, que o Estado nos dê elementos concretos, através de um pequeno texto, por que aquela pessoa ela foi selecionada e escolhida pelo governador do Estado. Mas essas pessoas são qualificadas, na opinião do senhor? Estão qualificadas ou não? Dentro do que já foi analisado e das falas que foram feitas, dos currículos analisados, estão ou não? Sim, não tenho dúvida que todas são muito qualificadas, de currículos robustos, mas pessoas qualificadas desse nível nós temos em várias partes, em todas as partes do Estado. O que nós questionamos não é a qualificação. O que nós questionamos é o critério de escolha. Há uma preocupação, André, pelo menos da minha parte, que o critério de escolha, por exemplo, não seja ideológico. Não se haja aqui, em Minas Gerais, como o governo federal tem agido. Escolhendo, por exemplo, ministros da educação que são ligados a determinada igreja ou a determinada política de, por exemplo, interferir nos livros didáticos, como quis fazer o primeiro-ministro da Educação do governo Bolsonaro, que queria mudar no livro didático o termo ditadura militar. Que nós não tenhamos simplesmente no Conselho de Educação alguém que vá defender a proposta de escolas cívico-militares. Nós não estamos questionando a qualificação, estamos questionando por que essas pessoas estão lá. E assim que chegar esse parecer, nós rapidamente vamos fazer esse processo de escolha, porque o Conselho não pode parar e ele precisa dar respostas rápidas a uma sociedade que clama por melhorias na educação
e para uma educação que precisa, nesse momento, avançar, sobretudo porque a educação mineira, a educação brasileira, colapsou com essa pandemia. E a defasagem é uma defasagem que será resolvida num prazo de 12 a 20 anos. Ok, deputado. Então, muito obrigada pelo senhor ter compartilhado a sua experiência conosco, por ter cedido seu tempo à Visão Parlamentar. Eu te agradeço. Eu que agradeço. Parabéns mais uma vez pela condução do programa, pelas perguntas que eu tenho certeza que interessam a toda a sociedade mineira, mas em especial aqueles que, como eu, entendem que a educação ela deve ser a prioridade de qualquer governo, mas, acima de tudo, não tem que ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. E o que a gente tem visto, Andréia, nos últimos tempos, é que entra governo, sai governo, as políticas educacionais são modificadas e aqueles que estão na ponta, muitas vezes, não sabem para que lado eles têm que ir. Grande abraço e um prazer participar desse programa. Obrigada, deputado. Nessa entrevista, eu conversei com o deputado professor Cleiton sobre educação em Minas. Entre os temas, a recomposição salarial dos professores estaduais, os impactos da pandemia no setor e as indicações para o Conselho Estadual de Educação. Para rever estas e outras entrevistas, você pode acessar o nosso portal. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.